eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aleluia! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, Jesus! Oh, Espírito Santo de Deus, venha nos encher, Senhor. Vem preencher os nossos corações, ó Pai. Às vezes tem feridas, ó Pai, tem angústia, Senhor. Mas o Senhor estará aqui, ó Pai, para curar todas essas feridas, ó Pai. Oh, Papai amado, restaura, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Somente a igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo.
Glórias a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluias. Que o Espírito Santo do Senhor nos renove a cada dia. Aleluias. Estar na presença do Senhor é muito bom. Sabemos que o Senhor é onipotente, onipresente. Sabemos que Ele é onisciente. Sabemos que onde quer que nós estejamos, Ele está também. Sabemos que onde quer que nós estejamos, podemos dobrar o nosso joelho, ou podemos apenas olhar para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui, e elevar a Ele uma oração. Mas é muito bom entregar um tempo de qualidade para o Senhor. Este é o momento em que entregamos esse tempo de qualidade. É o tempo que pensamos apenas no Senhor, que temos a oportunidade de entregar o nosso ser. O melhor de nós, entregarmos ao Senhor. Este é o momento, amém? Glórias a Deus. E aproveite bem este momento. Fale com Deus, porque Ele é bom e Ele nos ouve. 1 Coríntios capítulo 13, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Paulo nos exorta a respeito da suprema excelência do amor, aleluia. Ele escreveu, ele deixou esse registro para nós. Que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu amor para ser queimado, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece e não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não sustenta o mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciências desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, aleluias, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aleluias. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Aleluias. Glórias ao Senhor. Aleluias. Sem o amor, nada é válido. Aleluias. Mas a explosão de amor, qual a maior explosão de amor que já houve na humanidade? Senão a entrega de si mesmo, a entrega de um Deus por nós, por cada um de nós, a entrega para cada um por cada um de nós. Maior entrega, maior feito de amor, aquele que não era aquele que não era obrigatório, mas era necessário, aquele que ele poderia dizer não, mas ele disse sim. Ele disse sim por muitos, por mim e por você também. Por isso, louve a esse Deus em espírito e em verdade, porque todo o amor ele entregou naquele momento de cruz, aleluias, para te salvar, para que você tivesse a vida eterna. Portanto, navegue nesse espírito, no espírito do nosso Deus, amém? E louve a Ele em todo o tempo. E as palmas louvam a esse Deus tão maravilhoso, que é digno de toda a honra e de todo louvor, cheio de amor, cheio de glória, amém? Louve a esse Deus com as suas palmas, amém?
paz do Senhor, igreja. Não, mais uma vez, para ver se vocês estão acordados. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Lá em Apocalipse 4:8 fala para a gente não se cansar de dizer: Santo, Santo é o nome do Deus Todo-Poderoso, aquele que é e há de vir. Nós cremos que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus está cuidando. Como cuidou ontem, como cuida hoje, e continue provendo. Só declare que Ele é santo. Só declare que Ele é o Deus que sustenta a sua vida. E continue crendo que Deus, com um amor infinito, que morreu na cruz por cada um de vocês, continua sendo o mesmo. E o que Ele tem feito não se limita só ao físico, mas ao espiritual. Deus pode encher nosso espiritual. Ele pode encher nossas mentes e tirar toda a preocupação do nosso coração. Então só confie e declare que Ele é santo. E Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. Então adore, que nem o pastor falou aqui, em espírito e em verdade, de todo o seu coração, pois eu creio que Ele está mais próximo do que você imagina, ao seu lado, escutando o seu clamor e ouvindo, e bem presente na hora da sua angústia. Então somente creia que Deus está bem presente e pronto a estender as mãos por amor a você. Então vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Glória a Deus, aleluia! Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aleluia! Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia! O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Teu nome é mais alto,
maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto. Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Aleluia! O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Aleluia! Glória a Deus, o nosso Deus é santo e santo para sempre. Aleluia! Oh, aleluia! E vamos clamar a esse Deus único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia! Duriana, alecantas, aleluia! Glória, glória ao teu nome, Jesus. Louvemos a esse Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, salvaste-me e agora eu sou teu. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador. Eu quero ser
tudo sabe, soberano, criador. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Enche-me com o teu Espírito. Glória a Deus. Aproveitando que a igreja ainda está em pé. Aleluia. Esse, para mim, é um momento muito especial. Porque manifestar o nosso amor pelo próximo, esse é um momento especial. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de demonstrar esse amor. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de manifestar esse amor pelo próximo. Eu convido a igreja a estar orando, não por nós mesmos, não pelas nossas necessidades, mas pelas necessidades daqueles que nós conhecemos, que por algum motivo passou por nós, que nós conhecemos, que o Senhor nos apresentou, nossos parentes, vizinhos, amigos, ou pessoas que têm alguma necessidade que nós, de alguma maneira, ficamos sabendo. Então eu te convido neste momento não a orar por você mesmo, mas entregar este momento
para interceder por esta pessoa que o Senhor vai colocar no teu coração. E você vai ver o Senhor operar grandemente. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Pai amado, não clamamos, ó Deus amado, por nós mesmos, ó Deus, mas clamamos, ó Deus, por aquele que o Senhor colocou no nosso coração, que o Teu Espírito nos faz lembrar agora, Senhor. Pai, muitas são as almas, muitas são as vidas, ó Pai, que se encontram, Pai amado, necessitadas, que se encontram enfermas, Senhor, que se encontram, Pai querido, em prisões, encontram-se com chagas, ó Pai, mas neste momento, ó Pai amado, o Senhor nos faz lembrar de cada uma delas, ó Deus, e nos faz interceder, ó Pai. Então nos colocamos agora na brecha, Senhor, e nos aproximamos de Ti, ó Pai, não por nós mesmos, mas em nome do Senhor Jesus. Na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, humildemente, ó Pai amado, nos achegamos a Ti para clamar por esta vida, Pai. Alcança, Senhor querido Rafael, alcança, Senhor querido Tiago, alcança, Senhor amado, alcança a Thaís, ó Pai, alcança, Senhor amado, cada um deles, ó Deus, que tenha necessidade de Ti, ó Pai, alcança a Caroline, Pai, alcança, Senhor amado, a cada um, ó Pai amado, nas suas necessidades, e concede, Senhor amado, concede a cura, Senhor, liberta desse leito, ó Pai, retira, Senhor amado, as chagas, afasta a febre, Senhor, e dá ao Senhor amado a paz, ó Pai amado, aquele que se encontra inquieto, ó Pai, aquele que se encontra em confusão de mente, ó Pai, que seja ele liberto agora em nome de Jesus. Liberta, Senhor amado, aquele que se encontra preso no vício das drogas, do álcool, ó Pai, aquele, ó Pai amado, que o Senhor nos faz lembrar agora, ó Pai, que nós sabemos que tem uma necessidade específica que só o Senhor pode fazer, ó Pai, só o Senhor pode reverter esse quadro, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, ó Pai, de coração aberto, Pai, para que o Senhor venha manifestar, ó Pai amado, as Tuas misericórdias sobre esta alma, sobre esta vida. Liberta e cura, Senhor amado, esses nossos irmãos, em nome de Jesus, ó Pai, porque nós queremos vê-los, ó Pai, aqui, Te louvando e bendizendo o Teu nome, Pai, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Tinha uma prática antigamente, não sei se o André lembra, que o André era da Assembleia de Deus. Tinha uma prática antigamente, que quando o dirigente falava assim, o Senhor é bom, a igreja respondia assim, o tempo todo. Aí o preletor falava assim, o tempo todo, aí a igreja respondia, o Senhor é bom. Não sei se vocês lembram disso, mas é bom. Vamos fazer um coro, quer ver? O Senhor é bom. O tempo todo. Viu como fica bonito em coro? Aleluia, glórias a Deus. É bom a gente resgatar um pouquinho, né? Daquilo que os antigos faziam, né? Era tão gostoso, né? Era um culto assim, avivado e ao mesmo tempo caloroso, né? Tinha algumas coisas gostosas. Vamos tentar reviver essas coisas, né? Não por saudosismo, mas porque era bom. E vamos ter prazer nessas coisas. Amém? Glórias a Deus. Muito bom estar na presença do Senhor e eu fico muito alegre. Ó. Eu sei que essas pessoas já estiveram aqui, já estiveram aqui nessa igreja, mas eu as estou vendo pela primeira vez. Tá? É o Hugo, né? Seja muito bem-vindo, Hugo. Fico feliz com a presença de vocês. Temos aqui também a Érica, o Cledson e a Mariana, que também já estiveram aqui, né? Já visitaram a igreja algumas vezes. Mas sejam muito bem-vindos mais uma vez. Olha, a casa é de Deus, a casa é do papai. Sejam muito bem-vindos e estejam conosco mais vezes, tá bom? Deus abençoe. Antes de ir embora, tem todos esses irmãos aqui para dar um abraço em vocês. Amém? Não se esqueçam de cumprimentar a todos, tá? E todos não se esqueçam de cumprimentar os nossos irmãos, amém? Glórias a Deus. E tem também o irmão do Mateus, que já esteve aqui também, aleluias, algumas vezes, e que veio novamente. Deus abençoe a vida do irmão. Bom? Seja sempre abençoado em nome de Jesus. Tá? Irmãos, rapidamente, a respeito da ficha de membro, tá? Tá faltando alguns membros ainda entregar essas fichas. Eu quero levar para a gente fazer as nossas carteirinhas, né? Mas só que eu quero levar o maior volume possível de uma vez só. Então eu gostaria que esses irmãos que ainda não entregaram a ficha, que traga
para que a gente possa estar fazendo essa carteirinha, amém? Para que a gente possa estar resolvendo isso daí, porque a gente precisa ter um controle de membresia na igreja, para que a gente tome algumas decisões, para que a gente continue tomando algumas decisões aqui na igreja. Amém? Então, quem ainda não trouxe, traga. Viu, Mariângela? Estou esperando sua ficha. Aleluia. E a do irmão Hugo também, hein? Assim que ele batizar, eu creio que ele vai trazer uma ficha também, em nome de Jesus. Mas amém. Vocês são todos bênçãos, glórias a Deus por isso. Amém, glória a Deus. Aleluia. Se não fosse os meus obreiros, tá vendo? Glória a Deus, hein? Se não fosse meus obreiros. Nós temos aqui também um casal que está nos visitando, né? Eu gostaria de apresentá-los, né? O irmão Cláudio, né? E a nossa irmã preletora. Irmã preletora. Solange, a irmã preletora Solange, aleluias. Eles estão aqui também, né? Como é que a igreja recebe? Amém. São tantos nomes que a gente às vezes vai lembrar. Eu não esqueci da irmã nem do nome da irmã. Que deu branco. Glória a Deus. Aleluia. Mas que bom, né? Ter a cooperação dos irmãos já se preocupando em fazer a obra. Eu fico feliz com isso. Porque tivemos alguns dias aqui meio complicados que a gente não tinha apoio. Agora, glória a Deus que a gente tem. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos fazer os avisos rapidinho para a gente dar bastante tempo para a palavra do Senhor. Amém? Domingo, terça-feira, manhã abençoada. Estive aqui essa semana, foi uma bênção. Terça-feira, às 8 horas da manhã, oração, momento preciosíssimo. Quem tiver um tempinho, quem por algum motivo estiver em casa, puder vir, participa. Vai ser uma bênção, você vai gostar. Você vai sair daqui revestido, com fôlego novo. Vai ser abençoadíssimo o seu tempo, tá? Entrega aí uma hora para o Senhor, uma hora de oração. Será um momento abençoado. Todas as terças-feiras, às 8 horas, a nossa irmã Diaconisa Inês está na direção desse trabalho. Glórias a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor. Teremos esse trabalho por muitos e muitos anos ainda. Aleluia. De domingo ainda, nós temos também um trabalho de oração aqui na igreja. Estamos também orando, estamos intercedendo aqui por este trabalho, por esta obra, e eu peço que a igreja ore em conjunto, que a igreja esteja orando, intercedendo por esta igreja, que eu creio que o Senhor fará grandes coisas aqui neste lugar. Amém? De domingo às 8h30 estamos aqui, né, fazendo também um trabalho de oração. Quem quiser participar, venha, está mais que convidado, está convocado. Quem puder, esteja conosco aí fazendo esse trabalho. Amém? Às quartas-feiras nós temos aí a quarta-feira da vitória, amém? Temos tido aí um trabalho gostoso, bonito, abençoado, onde as pessoas têm pregado, têm dado seu testemunho e têm feito aí, e o Senhor tem feito grandes coisas na vida da gente. Eu tenho saído daqui mais alegre, mais animado cada vez que venho na quarta-feira aqui. Tem sido bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. E no próximo domingo, se o Senhor Jesus não voltar nesse inteirinho, né? Se até lá o Senhor Jesus não voltar, estaremos aqui novamente, sempre às 18 horas, louvando e engrandecendo o nome desse Deus tão maravilhoso. Não se esqueçam, meus irmãos, dia 19 de julho, a partir das 18 horas, isso é um sábado, tá? Realizando a obra de Deus com excelência. Nossa irmã pastora Nádia. Ela é bacharel em teologia, ela vai estar ministrando aqui a respeito de como é que deve se comportar um obreiro, o que é necessário para ser um obreiro, como se faz a obra de Deus. Muitas coisas, muitas informações. Teremos aí 3 horas abençoadas. Fiquem tranquilos, vai ter também um cafezinho no final, tá? Mas eu peço que aqueles que vierem, que forem participar, dê o nome, para que a gente saiba quantas pessoas estarão presentes. Mas vai ser uma bênção. Dia 19 de julho, a partir das 18 horas, nós estaremos aqui ministrando aí, ministrando essa palestra. Vai ser uma bênção. E eu espero contar com o maior número possível aqui da igreja. Que cada um de vocês sintam-se interessados e com vontade de participar. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluias. Eu acredito que eu já avisei bastante coisa. Aleluias. Mas agora a gente vai para o momento que alegra o meu coração.
as nossas irmãs estão com a oportunidade, amém? Glórias a Deus. Oh, glória a Deus. Quando a gente ora e o Senhor responde. Aleluia. Posso dizer que é resposta de oração. Já posso dizer que é a resposta da oração do domingo, assim, aquela oração que a gente está de joelho ali, pedindo, clamando ao Senhor, já tem aí uns dias, alguns meses, né? E o Senhor já fez. Eu creio que a nossa irmã Inês está pedindo isso há muito mais tempo que eu. Aleluia, nas terças-feiras. Aleluias. E o Senhor é bom. E Ele já abençoou. Já é uma vitória aí que a gente tem para contar, amém? Glórias a Deus. Aleluias. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Peço que a igreja se levante, que hoje nós vamos adorar. O hino será de adoração. Peço que todos louvem com a gente. A paz. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor da glória. Quantos irmãos ali preparam ali? Vamos aproveitar que estão de pé. Vou pedir para os irmãos, vamos fazer uma oração. Aqui todos vocês estão bem. Todos estão de barriga cheia, todos estão aquecidos, todos estão felizes. Mas a gente olha para o mundo aí fora, a gente vê criança mutilada por causa da guerra de Gaza, criança sem pai, sem família por causa da guerra na Ucrânia, criança perdendo pai e mãe também no Irã e em Israel também. Então todos nós, hoje, estamos aqui como ricos diante dessas pessoas. Estamos cheios de saúde. Estamos cheios do amor de Deus. Glória a Deus, porque não Senhor. cai bomba na nossa cabeça, Aleluia, por Pai. enquanto, glórias a Deus. Verdade, Pai. Por mais que a sua luta tenha sido grande, ela não tem sido maior do que uma criança perto de seus membros. Deus é bom o tempo todo, como o pastor disse. E o amor de Deus está em nós. E através das nossas orações, vamos alcançar milhões e milhares de pessoas que realmente estão precisando. Aleluia, Não Pai. importa se grande parte desse povo não acredita em Deus. Mas o milagre da oração tem os seus resultados, tem os seus efeitos. Então a gente se compadece, que a gente é humano. Jesus Cristo também não gosta disso. Ele não fica feliz com as atitudes humanas por causa de ganância, por causa das construções de armas para fazerem guerras, em que vidas inocentes vão pagar. Aleluia, meu Deus. E o Senhor é grande, o Senhor é Deus. Só que enche teu coração de fé, de propósito, para que esse propósito seja ouvido, que seja o sangue do Senhor, que intercede por nós diante do trono de Deus, possa levar a nossa oração ao Pai. E a partir desse momento, o Senhor tem poder para parar essas guerras. O Senhor tem poder para tirar esses líderes malignos que estão lá, machucando pessoas. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Altíssimo Deus, poderoso Pai que está no céu, Rei do universo, Senhor de toda a glória e todo o poder. Aleluia.
Ó Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, estamos aqui com a tua amada igreja, Senhor Jesus Cristo, levantando a nossa oração, Jesus, diante do teu altar, para suplicar por todos aqueles que necessitam da tua ajuda, Senhor. Visita, Senhor, nesta hora, Pai, toda essa família, todas essas crianças, todo esse pai, toda essa mãe, todo aquele órfão, Pai, todos aqueles que estão passando fome e necessidade devido a essas guerras malignas, Senhor, que não trazem nada de bom para essas pessoas, Senhor Jesus. Seja intercessor delas, meu Deus, que o teu amor possa alcançar eles nesta hora, Pai. Dando a graça, dando o alimento, o livramento da morte, Senhor, aleluia. Ó Deus, alcança cada criança nesse momento, está ali desesperada, mutilada, Senhor. Ó meu Deus, que o teu amor vai alcançar cada vez mais as pessoas, Jesus. Senhor, meu Pai, eu me alegro muito e sei que o Senhor é Deus e tudo pode, Pai. Eu vou confiar na oração dos santos nessa hora que aqui estamos, e o Senhor é Deus, e seja louvado nesse momento, e eu sei que a tua vitória vai ser grande na vida deles, Senhor, em nome de Jesus. A palavra ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Agora podemos glorificar o Senhor e adorar. Nossa paz. Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que sara. Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. E Ele é Deus. Jeová Shalom. O Senhor é nossa paz. Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que sara. Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira. E Elohim. Nós te adoramos, glorificamos o teu nome, ó Deus, te exaltamos, ó Senhor, aleluia, glorificamos o teu nome para sempre, Tu és magnífico, Senhor, aleluia,
nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor é a nossa paz. Jeová Rafa, O Senhor é o Deus que sara. Jeová Nissi, O Senhor é a nossa bandeira. e Elohim, E Ele é Deus. Jeová Shalom, O Senhor é a nossa paz. Jeová Rafa, O Senhor é o Deus que sara. Jeová Nissi, O Senhor é a nossa bandeira. e Elohim, E Ele é Deus. glória, Senhor, Jeová aleluia. Shalom. O Senhor é a nossa paz. Louvado seja teu nome, Jesus. Santo, santo Deus. Oh, Jeová Shalom. Jeová Rafa, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus. Te exaltamos. Glorificamos o teu nome, ó Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Shalom. Jeová Rafa, Aleluia. Jeová Nissi, e Elohim, Jeová Shalom, Louvado seja Deus. Jeová Rafa, Jeová Nissi, e Elohim. E Ele é Deus. Aleluia, 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 Senhor. Glória a Deus. Aleluias. As horas se vão, né? É tudo bem rápido. Tem que ser rápido mesmo, porque o Senhor é bom e a gente quer dar bastante tempo para a palavra. Amém? Irmãos, vamos fazer um momento especial, que são as ofertas. Amém? Glória a Deus. Quem vai recolher as ofertas hoje, Isabel? Amém. Glória a Deus. A irmã Rosa e a irmã José. Eu tô com vontade de fazer uma coisa, mas não vou fazer. Vou pedir para a irmã José orar. Vocês olhem para frente, amém? Glória a Deus. Mas só que eu fiquei feliz porque é o seguinte: vocês viram quem deu a saudação aqui na Seatos? Quem foi que pegou o microfone e já deu a saudação? Daqui a pouco está pegando. Vai ser bênção em nome de Jesus. A nossa irmã José vai orar pelas ofertas, amém? Senhor, nosso Deus Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento e que oremos ofertar a tua casa, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada irmão, cada contribuinte, meu Deus, aquele que vai ofertar e aquele que não vai, Senhor, porque não pode. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, Senhor, multiplicando, Senhor, as bênçãos, a saúde, dando emprego, Senhor, dando conforto, e que toda contribuição seja usada na tua casa segundo a tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Contribua conforme você puder, amém? Glória a Deus. Toda contribuição é bem-vinda, muito bem-vinda, aleluias. Para a casa do Senhor. Você é bênção. Continue colaborando com a casa de Deus. Aleluias. Então dê ao Senhor, dê e Deus te devolverá. Muito grande medida, sacudida e transbordante, dê e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Paz do Senhor, igreja. Vamos colocar de pé para louvar esse último louvor em agradecimento a Deus. E Deus tem falado muito com a gente sobre declarar o nome do Senhor. Declarar o nome do Senhor é a nossa maior manifestação de fé.
Então, que nós possamos declarar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre este mundo afora, sobre vidas. Declarando o nome do Senhor, declarar libertação. A gente tem que pedir para Deus libertar das guerras, libertar de vícios, libertar da ansiedade, libertar da depressão, e que o Senhor liberte a todos nós. Então, que nós possamos declarar e falar com autoridade, porque o Senhor nos dá espírito de autoridade para declarar diante de tudo que o nome dele é santo. Então, que possamos agora, neste momento, louvar o Senhor e declarar junto com este louvor. Amém. Glória a Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declara, igreja. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão. Ansiedade e medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Aleluia! Declare o nome dele. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
Glórias a Deus. E as horas se vão. Missionária Solange, aleluias. Glória a Deus. Nossa irmã missionária Solange, lá da igreja de Serraria. Sou eu que estou promovendo ela, viu, irmãos? Eu sei disso. Mas eu creio que já está no coração do Senhor há muito tempo. Aleluias. Receba como uma profecia em tua vida, menina, tá? A irmã diaconisa, junto com seu esposo. Aleluias. Ali em Serraria. O irmão Cláudio também, que é uma bênção. Logo é ele que vai estar vindo pregar aqui, ele vai estar com a oportunidade, a gente vai estar marcando essa data com ele. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Irmã Solange, a igreja agora vai estender as mãos. Aleluias. Até aqui nós louvamos ao Senhor. E ele, eu creio que recebeu os louvores. Oramos ao Senhor e eu creio que ele ouviu cada oração. Mas agora nós vamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. E nós ouviremos cada uma dessas palavras. Amém? Então, ore junto comigo, igreja. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua serva, Pai amado, que eu creio, já tem no coração, ó Pai amado, uma palavra, Senhor, para trazer para essa igreja. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, ao seu querer, ó Pai, o Senhor muda tudo. Mas, ó Senhor amado, seja feita a tua vontade, que a tua mensagem, ó Pai amado, seja para edificar os nossos corações. Toma a tua serva, Pai, com o teu Espírito e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda vez que eu subo no altar do Senhor, eu sempre lembro daquela passagem de 2 Samuel, que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Você pode declarar comigo essa noite? Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Estamos de pé. Mais um dia que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui adorando, louvando o nome dEle. É tudo para a glória dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Porque se não for a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós nem tínhamos levantado da nossa cama. Quantos não levantam da sua cama e já morrem ali? Deus já recolhe. Então o Senhor nos deu mais uma oportunidade. Cada dia é uma oportunidade da gente ser melhor na casa do Senhor. Amém? Eu quero agradecer o convite do pastor Éfrem, da pastora Isabel. É bênção de Deus nós estarmos aqui, eu, meu esposo Cláudio. Pela misericórdia de Deus, nós estamos no Evangelho há 25 anos. Em 2000, Jesus nos chamou, nos escolheu, como diz a Bíblia. Nós temos um filho, o nome dele é Lucas, ele tem 20 anos de idade. Também está na casa do Senhor. Graças a Deus por isso, né? Jovens, é bênção. Estar na casa do Senhor é o melhor lugar que o jovem faz, é estar na casa do Senhor. E ele congrega lá na Igreja Unida do Santa Madalena, com o pastor Vinícius, a pastora Daniela, que também são pastores abençoados como os nossos, pastor Jefferson, pastora Nádia, pastora Isabel, pastor Éfrem, que o Senhor concedeu, né, que o Senhor colocou aqui. E graças a Deus por isso. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó, capítulo 1, foi a palavra que o Senhor me deu. Falando com o Senhor o que eu pregaria. E o Senhor me deu essa passagem. Eu comecei a meditar nela. Jó, capítulo 1. Um homem que foi muito provado aqui nessa terra, né? Nosso irmão Jó. Jó, capítulo 1. É depois de Esther, antes de Jó, depois Salmos, depois Provérbios. Jó, capítulo 1. Glória a Deus por essa palavra. Amém, amados? Todos encontraram? Glória a Deus. O título da minha Bíblia diz assim: Jó, um homem íntegro. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Eram também muitíssimos seus servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E nós vamos pular aqui para o versículo 6.
E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa, tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, e por aí vai. Eu peço a você que senta, amém, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos pular algumas passagens aqui do livro de Jó, porque ele é muito grande, ele é extenso. E o Senhor falou comigo esses dias que ele prova os corações, que ele prova os seus servos. O obreiro, para ser aprovado, ele tem que ser provado. Para a gente passar numa prova, numa escola, numa faculdade, numa federal, né? Numa faculdade aí pública, nós temos que estudar, nós temos que passar pela prova. Então, os servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, são provados para ser aprovado. São provados para viver algo diferente com Deus, para ter um encontro com Deus. A Bíblia aqui não fala que Jó era um pecador. Não. Jó era um homem íntegro, um homem honesto. Isso quer dizer a palavra íntegra, honesto. Diz aqui que ele era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem que estava na presença do Senhor. Então, muitas vezes, estamos sendo provados, mas não é porque estamos em pecados. Não é porque estamos saindo da presença do Senhor. É porque Ele prova os corações. Como diz lá em Provérbios 13, 7. Provérbios 17, 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Ele prova, Ele nos prova para a gente ter mais intimidade com Ele, para a gente buscar mais a Ele. Em 2019, eu fui para uma mesa de cirurgia. Com 15 anos eu descobri que eu tinha um probleminha na válvula aórtica, que é a válvula fundamental do nosso corpo aqui, que liga o coração, né, que vai direto para o coração. E eu com 15 anos descobri que eu tinha esse probleminha nessa válvula, e os médicos falaram para minha mãe: vai acompanhando ela todo ano acompanha. Às vezes ela pode parar de fechar, ou ela pode ir fechando e ela tem que passar por uma cirurgia. E nisso eu fui acompanhando, às vezes ficava 2 anos, porque eu era muito menina, né? Então, quando a gente é mais novo, né? Então, as coisas é um pouco melhor, né? O nosso corpo, nossa imunidade, ela é melhor, diferente depois de uma certa idade. E aí, depois dos 35 anos, essa válvula já estava fechando. E aí, com 40 e poucos anos, não vou falar a minha idade, eu fui ao médico. Como todo ano, depois dos 35 anos, eu comecei a ir de ano em ano. Depois de 6 meses, a minha válvula estava mais que 90% fechada. E o doutor falou: meu Deus, Solange, você está como fruta madura no pé. Ou é a cirurgia ou é a cirurgia. Eu tive que ir para uma mesa de cirurgia. E aí, imagine, meus irmãos, você ser cerrado
soquinho e ele perguntou o que estava acontecendo e o doutor falou, ela está voltando. Porque Jesus me deu uma segunda chance. Não porque eu sou boa, não porque eu sou merecedora ou porque eu sou melhor. Com aqueles que ficaram em cima de uma maca e não voltou para cá, não. É porque quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, Ele não dá o ponto final, Ele dá a vida. E Ele ainda tinha algum propósito comigo nessa terra, e Ele tem um propósito comigo. E se cada um de nós estamos aqui, é porque o Senhor tem algo ainda para fazer através da sua vida. Pode ser que não passamos por momentos tão difíceis como Jó, que se a gente for começar a ler ali a partir do versículo 14, aqui no livro de Jó, capítulo 1, ele começou a perder tudo. E que interessante, né, meus amados? Os servos de Deus, Deus dá autoridade para Satanás tocar. Deus dá liberdade, porque Satanás chegou na presença do Senhor, como os filhos de Deus que são os anjos. A Bíblia diz no livro de Salmos 91 que Ele delega os anjos ao nosso redor, ao nosso respeito. E ali estavam vindo os anjos, os mensageiros, na presença do Senhor. Creio eu que o Senhor fala assim, ó, vai lá, Miguel, vai lá, serafins, vai lá, querubins, vai lá ao redor da minha filha. Ele vai dando missão para os anjos, porque ele diz, ele leva os anjos ao nosso redor. Ele dá autoridade para que os anjos estejam ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Ele dá ordem, porque tudo está debaixo das mãos do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. E ali chega também Satanás. E como foi aqui citado várias vezes aqui no início desse culto, Deus é onisciente, onipotente e onipresente. E antes de Satanás abrir a boca, ele já falou para Satanás, você viu meu servo Jó? Reto, íntegro, que desvia do mal. E Satanás falou para ele, tira tudo quanto ele tem. E aí começou. Os gados, diz aqui que Jó era o maior do Oriente. Ele era um homem rico, riquíssimo. Ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, o gado dele era imenso. Ele tinha muitos servos, nós lemos aqui a seu serviço. Ele era rico demais. E aí Satanás foi tocando e foi tirando de Jó. E aí a Bíblia diz aqui, no versículo 21 do capítulo 1, e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. E muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas, como eu fui parar numa mesa de cirurgia 5 anos atrás. Toda vez que eu olho ali no espelho, eu vejo essa marquinha aqui, eu agradeço a Deus mais um dia de vida. E ficou a marca, né, para me lembrar aonde eu fui, o que eu vi numa UTI de hospital. Fiquei 5 dias ali, os médicos ressuscitando, tentando ressuscitar a vida, estava dando parada cardíaca, eu não via, né, mas eu ouvia, porque é uma ala do lado da outra. E se eu blasfemasse contra Deus? E se eu falasse, por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor fez isso? Não, eu fui. E ali o Senhor preparou tudo para mim. O Senhor preparou os médicos, cirurgiões. Meu marido tinha apenas 6 meses de empresa. Deus preparou o convênio, uma cirurgia cardíaca que custa mais de 70 mil reais. E ali meu esposo só tinha 6 meses de empresa e o convênio liberou essa cirurgia cardíaca para mim. Foi o homem? Não, foi Deus. E eu falei, Senhor, eu vou. E eu sei que eu estou em tuas mãos. Se
Se Deus quisesse me recolher, eu tinha ido para a glória. Estava lá, cantando santo, santo, santo. Mas ele falou, não, ainda tem um propósito com você nessa terra. E quando Deus falou aqui para Satanás, vai, estende a tua mão, toca em tudo quanto tens. Ele fala aqui, mas não tira a sua vida, não toca na sua vida, ele está em tuas mãos. E Satanás saiu ali da presença do Senhor e tirou tudo que Jó tinha. E aquele homem continuou fiel, continuou íntegro. Então, o que o Senhor quer falar conosco essa noite? Nos momentos das lutas, nos momentos das provas, vamos permanecer firmes. Nós vamos chorar, vamos. Nós vamos ali, às vezes até lamentar, mas blasfemar não. Mas vamos lamentar. Vamos chorar, vamos ficar tristes. Vamos muitas vezes calar e só deixar as lágrimas rolar nos nossos olhos. Mas a gente tem que permanecer. A Bíblia diz ali no livro de Apocalipse, ser fiel até o fim e herdará a coroa da justiça. E Jó foi assim. Imagine dentro daquele homem, perdeu os seus 7 filhos e suas 3 filhas. 10 filhos que Jó tinha. E a Bíblia diz que ele levantava toda madrugada para fazer ali o holocausto, para dar oferta ali pela vida dos seus filhos, que pode ser que meus filhos tenham pecado. Olha como que Jó era na presença do Senhor, um homem reto, um homem íntegro, e é o que nós devemos ser. É o que nós devemos ser, meus irmãos, porque na igreja é fácil, né? Mas e lá fora? E lá no nosso trabalho? Quem? O pastor Éfrem está lá, mas a Isabel não, mas ó, Jesus está. Lá no meu trabalho, o meu pastor Jefferson, a minha pastora Nádia está? Não, mas Deus está me vendo. Na rua, Deus está me vendo. Na minha casa, como mulher, como esposa, como mãe, como dona de casa, o Senhor está me vendo. Então nós temos que permanecer retos, nós temos que permanecer fiéis na presença do Senhor, para que Satanás não tenha legalidade na nossa vida, só se Deus permitir, como foi aqui na vida de Jó. A Bíblia diz que nós não podemos seguir 2 senhores, ou é Deus ou é Baal. Então nós temos que permanecer firme. Não importa o que está acontecendo na sua vida, não importa o que está acontecendo na minha vida, nós temos que permanecer fiéis. Mateus 24 é o princípio das dores. Rumores de guerra é o que está acontecendo, que o irmão orou aqui. Já está lá, né? Israel, Irã, outros países. É o princípio das dores, meus irmãos. E nós temos que permanecer fiéis. Nós temos que permanecer íntegros. Quantas pessoas aí não servem a Deus, meus amados, e faz de tudo pelo seu Deus. Eu conheço pessoas que servem outros deuses e faz de tudo pelo seu Deus. E adora o seu Deus e exalta o seu Deus. E nós temos que exaltar o nosso Deus. Nós temos que ser fiéis ao nosso Deus. Porque nós não sabemos a hora que Ele vai voltar para a gente. Pode ser que Ele vai voltar daqui 5 minutos, ou pode ser que Ele vai voltar ali nas nuvens, com as trombetas, os anjos. Mas nós temos que estar preparados. E Jó estava preparado. Ele estava preparado. Ele era um homem reto, um homem íntegro. E diz aqui no capítulo 2, e no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, o homem sincero, reto, temente a Deus, que desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem,
dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na sua mão, porém guarda a sua vida. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás tocou. A Bíblia diz que ele colocou úlceras do alto da cabeça à planta dos pés. Na vida de Jó, e ele se coçava um caco de inteiro. E às vezes temos provas, né, meus amados? A Bíblia diz que ele não dá maior do que nós não podemos suportar. E ali ele conhecia Jó. Porque a prova de Jó foi grandíssima. A prova dele foi grandíssima. Mas tudo tem um propósito. No início desse ano, o pastor Efraim e a pastora Isabel estavam lá. Nós fizemos a campanha de oração, 12 meses, né, de oração, 12 dias de oração para 12 meses. E cada dia ali o Senhor falou conosco numa palavra. E o Senhor falou conosco lá. Para viver o propósito, tem que passar pelo processo. Jó, para ele viver o propósito de Deus, ele passou pelo processo. E quantos processos nós já passamos nessa vida? Quantos processos ainda nós vamos passar? Mas tudo tem um propósito. Nada é em vão. Tudo que o Senhor faz é para a honra, é para a glória do nome dele. Todas as provas que nós passamos, ou ainda que nós vamos passar, meus amados irmãos, não vamos esquecer dessa palavra nesse dia, 22 de junho de 2025. Todas ainda as provações que nós iremos passar, vai ter um propósito em todas elas. Nada é em vão. Tudo que o Senhor faz é para aperfeiçoar o obreiro, é para aperfeiçoar as nossas vidas, é para a gente se achegar mais a Ele, é para a gente orar mais. Fala aí quem é que passa por uma prova e não ora mais, e não se achega mais, e não se quebranta mais, mesmo que não abra a sua boca, mas está lá de joelho orando, está lá chorando, está lá às vezes ali com o coração quebrantado, porque lá no livro de Salmos 51 fala que o Senhor não rejeita o contrito, o coração contrito, ele não rejeita, Salmos 51. Então todas as provas, a Bíblia diz que todas as coisas, todas, não é algumas, coopera para o nosso bem, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jó era íntegro, Jó era um homem reto, e Deus falou para Satanás: poupa a sua vida, não tira a vida dele. E aí até que um certo dia, depois ali da sua enfermidade, a mulher pede para Jó virar as costas para esse Deus e morrer. E a Bíblia diz que em tudo Jó foi fiel. E é isso que o Senhor está falando conosco essa noite. Vamos ser fiéis até o fim. Não importa o que vamos passar, não importa o que ainda vamos viver, vamos ser fiéis, porque em tudo o Senhor tem um propósito. Quando Deus fala ali com Jeremias 18, ali no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias desce à casa do oleiro. Você está vendo, Jeremias, esse oleiro aí com esse barro na mão? Olha para ele e diz que o vaso se quebrou. E aí Deus falou para Jeremias: eu também não posso fazer isso com você? Ele faz da maneira que Ele quer. Se precisar do Senhor nos quebrar e fazer novamente, meus amados, Ele vai fazer. Porque Ele sabe, o que tem aqui dentro.
de cada um de nós. E o obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Nós temos que ser provados para ser aprovado. Por quê? Porque quando Jesus vier, Ele vai levar a igreja limpa, santa, sem mácula, com as suas vestes brancas. Não vai entrar de qualquer maneira. No céu não vai entrar de qualquer maneira. Nós temos que estar puros, retos, sem mancha. É essa a igreja que o Senhor quer levar. Então, se o Senhor tiver que nos tratar aqui na terra, Ele vai nos tratar. Ele vai nos limpar, Ele vai nos quebrar, Ele vai fazer-nos novamente. E tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Eu continuo falando, tudo tem um propósito. Nada é em vão. E nós vamos lá para o capítulo 42 de Jó. Tudo tem um propósito. Jó 42, a restauração de Jó. Jó 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E aqui diz assim, no versículo 12, 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, também teve 7 filhos e 3 filhas. E aqui no 15, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Tudo tinha um propósito na vida de Jó. Ele passou pelo processo e depois viveu o propósito, aquilo que Deus tinha na vida dele. Nada é em vão o que passamos. Hoje nós somos humilhados, mas amanhã nós somos honrados. E muitas vezes, meus irmãos, na humilhação, nós temos que fechar nossa boca. Muitas vezes na humilhação nós temos que calar. Nós temos que se deixar se humilhar, porque os humilhados serão exaltados. Tudo tem um propósito. Às vezes, meus irmãos, na enfermidade, nós pensamos, por que está passando por isso? A Bíblia diz lá no livro de Mateus, Marcos, é melhor entrar no céu. Às vezes a pessoa amputa uma perna, às vezes a Bíblia diz, é melhor entrar no céu com uma perna do que ir com as duas para o inferno. Às vezes acontece alguma coisa na nossa casa e na nossa família e nós não entendemos, mas tudo tem um propósito para salvação. Às vezes é para salvação, às vezes é para honra. Tudo tem um propósito, nada é em vão nessa vida. Vamos continuar retos. Vamos continuar, meus irmãos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Vamos continuar, meus irmãos, glorificando o nome do Senhor. Independente da luta, independente da dificuldade, independente do que nós estamos passando. Hoje tem pouco. Lembra do azeite da viúva? Que estava pouco, quando o profeta entra na casa dela, canta, canta, e ela fala para o profeta,
pagou tudo que ela devia. E ainda sobrou para ela viver muito tempo com os seus filhos. Tudo tem um processo. Tudo tem um propósito. Viva o propósito, o processo, para viver o propósito de Deus na sua vida. Hoje você tem pouco, amanhã você vai ter muito para abençoar. E não fica só com você não, meus irmãos. Distribua. Reparta. Não vamos ficar só conosco, não. Vamos ajudar o próximo. Vamos lembrar de onde o Senhor nos tirou. Tudo tem um propósito. Tudo, nada em vão. Vamos viver louvando ali. Mesmo às vezes na dor, na dificuldade. Mas amanhã a gente vai ver o extraordinário de Deus. Como Jó viu. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E diz aqui quando ele orava pelos seus amigos. Porque os amigos falavam, está no pecado. E Jó está no pecado, Jó errou, Jó fez alguma coisa. Não, isso não é assim às vezes quando passamos pela prova, pela dificuldade. E daí está em pecado. Mas muitas vezes não. É o processo que nós temos que passar. Para viver o processo. Para viver o propósito. Para viver o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E Jó, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro dele. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E as suas filhas eram formosas, mais bonitas. Deu mais gados para ele. E o que nós estamos precisando que o Senhor faça na nossa vida? Às vezes é algo financeiro, mas também às vezes é algo espiritual, familiar. Às vezes passamos dificuldade, né? Às vezes mãe geme por causa de um seu filho, esposa por causa do esposo por causa da esposa. Às vezes não temos toda a nossa parentela aqui na casa de Deus, mas é o tempo. Vamos permanecer fiéis. Foi pregado lá na igreja domingo passado sobre Daniel. Que Daniel não se assentou, não comeu as iguarias do rei. Ele não quis os manjares, ele colocou aquilo no coração dele. E às vezes, meus irmãos, nós vamos sentar sozinhos na mesa. Às vezes vai ser só nós. Às vezes os nossos familiares estão tudo lá, ó. Vamos usar essa palavra, algazarra. Estão tudo lá, cultuando outros deuses, as festas mundanas. E às vezes a gente senta lá sozinho. Mas sozinho não. Nós temos um leão da tribo de Judá conosco. E às vezes não, todo momento nós temos que permanecer fiéis, retos, como Jó fez. Para a gente poder receber a graça, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém, meus amados? Então, para viver o propósito, temos que passar muitas vezes pelo processo. Então vamos continuar, eu vou usar essa palavra, né? Vamos continuar retos na presença do Senhor, obedientes, sinceros, íntegros. Crente tem que ser honesto, crente tem que fazer a diferença. Lá fora, no meio da nossa casa, no meio da nossa parentela.
Eu fui a primeira, meus irmãos, quando Jesus me escolheu, eu estava noiva do Cláudio. Nós nascemos numa família católica. E Jesus me chamou primeiro e eu fui para Jesus e eu estava noiva e o Cláudio falava que não ia casar na igreja evangélica. E aí uma vez uma mulher de Deus, a minha pastora, a missionária Cida, falou assim, me dá uma foto de vocês dois que eu vou subir no monte hoje. Olha a fé. Eu vou orar pelo seu noivo. E não deu 15 dias, o Cláudio foi para a igreja e aceitou Jesus. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, eu falava para ele, eu não vou casar na católica. Agora eu conheço Jesus. E agora? Senhor, não foi Ele que o Senhor preparou para mim? Há 25 anos atrás, vamos fazer 25 anos de casado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E foi aquela batalha. E nós fazendo a vontade do Senhor. E a minha mãe, hoje também uma serva de Deus, na época não era, ela falava, ninguém vai no seu casamento. Que agora vocês são crentes, tudo crente. Foram todos os meus irmãos, os meus pais, os pais do Cláudio, nós fomos fiéis até o fim. Não teve cerveja no meu casamento. Não teve vinho, não teve bebida alcoólica no meu casamento. Para a honra e glória do nome do Senhor. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Vale a pena. Hoje é eu, meu esposo, meu filho, minha mãe, um irmão meu pastor. E eu tenho certeza, na hora certa, os demais também vão vir. Meu pai aceitou Jesus na campanha da salvação que teve lá, na nossa igreja. Então vale a pena ser fiel. Vale a pena a gente continuar sendo íntegros, homens e mulheres fiéis, que adoram o nome do Senhor, que exaltam o nome do Senhor, que faz jus do nome do Senhor. Eu sou crente mesmo, a gente tem que falar isso. Eu sou crente, eu sou cristã. Não vou participar disso não, eu sou cristão, vale a pena. Que nem eu falei aqui, sentar na mesa sozinha, às vezes é só você e seu marido, às vezes é só você e seu filho, vale porque no momento certo, na hora certa, a mesa vai estar toda cheia. O Senhor também vai trazer eles. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra. E até aqui o Senhor falou conosco. E eu quero agradecer a minha oportunidade mais uma vez. Vamos exaltar o Senhor com as nossas palmas? Boa esta palavra, né, meus irmãos? Irmãos, se você puder lembrar cada detalhe dessa pregação, dessa ministração de hoje, guarda no teu coração e vai memorizando, vai tentando trazer, tá? Eu, de minha parte, eu quero trazer um detalhezinho que a irmã falou agora, quase no final. Teve várias coisas que ela falou que eu falei, puxa, isso dá uma pregação, isso dá mais uma pregação. Ela falou muita coisa boa e eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês essa pregação. Colocassem na memória e tentassem relembrar cada uma dessas palavras que a irmã trouxe. Seu testemunho foi tremendo, né, irmão José? Conhecemos um testemunho semelhante aqui na igreja, que é bênção. Mas eu quero que você, estamos no Facebook também, pega o Face, ouve novamente essa ministração, você vai ver quantos detalhes ricos tem nessa mensagem. Mensagem de perseverança, mensagem de paz. Mas eu quero que vocês guardem também esse detalhezinho que ela falou quase no final. Que às vezes você é o único na sua família. Você está ali no cantinho e todo o resto da família está lá se divertindo, está bebendo, está fazendo o que quer. Eu quero deixar esse detalhezinho para você e a gente já vai encerrar. Não amaldiçoa. Abençoa. Você é a coluna nesta família. Ainda que seja só você, temente ao Senhor. Ainda que você seja o único,
nesta família que teme a Deus. Essa foi a família que Deus te deu. Nessa família que você nasceu, foi aonde o Senhor te colocou. E aí é o melhor lugar para você estar. É a melhor família que você poderia ter tido. Não é a família do seu vizinho que vai toda para a igreja, não. Não é a família do outro vizinho que todo mundo é obreiro, é pastor, não. A melhor família que você poderia ter é esta que você tem. Uns atribuladinhos, uma dificuldade ou outra, não importa. Mas essa é a melhor família que Deus tinha para você. E foi o que Deus te deu. Então sabe o que você faz? Você faz assim, ó. É José? É José. Pega o nome daqui da ponta da língua, José. José. É Maria? Maria. Maria. Aí você vem aqui assim, ó. O José, a Maria, o Joaquim, não importa quem seja. Põe no teu joelho e ore a Deus. Né, irmã? E você vê toda a família aí junta. Aleluias. Abençoa a tua família, porque foi a família que Deus te deu. Não importa como ela seja. Há dificuldades? Há dificuldades sim. Mas Deus é bom e Ele vê todas elas. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Faça a diferença. Se coloque em pé, senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando das coisas boas que Deus tem para nós. Né? A família que você tem é a família que Deus te deu. Aleluia. A Isabel está assim, para mim, mas amém. A gente já vai terminar. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. E Deus vai transformar a tua família. Deus colocou um propósito no meu coração e eu creio que vai dar certo. Foi hoje que o Senhor falou no meu coração ali. E eu creio que a gente vai fazer. A gente vai colocar esse propósito em prática. Aleluia. Vou conversar com alguns irmãos aqui e a gente vai fazer essa obra aqui. E vai dar certo em nome de Jesus. Então, leva essa mensagem no teu coração. Quem puder, ouve novamente no Face. Você vai pegar cada detalhe dessa mensagem e você vai orar nesse sentido. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta mensagem, Senhor, que falou aos nossos corações, ó Pai. Eu sei, ó Pai querido, que o Senhor tem muito para dar para cada um de nós, ó Pai. Que mesmo que passemos, ó Pai amado, por breve turbulência, Pai. Por necessidades, ó Pai amado, momentâneas, Pai. O Senhor sempre tem a vitória, Pai. Não vamos perguntar, ó Pai amado, o porquê, ó Pai querido, mas queremos saber o para quê. E o para quê, Senhor amado, nós já sabemos. Que é para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo, ó Pai amado, é para, Senhor amado, para o bem daqueles que Te amam, Pai. Então nós cremos, ó Pai amado, que seremos fortalecidos e edificados, ainda que estejamos na prova, Pai. Então eu Te peço, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, a cada um dos meus irmãos, ó Pai amado. Mas, ó Senhor amado, que esta bênção, Senhor amado, acompanhe eles, ó Pai amado, até os seus familiares, ó Pai. E que a família, Pai amado, dos teus servos que aqui estão, ó Pai amado, seja também abençoados, ó Pai amado. Senhor, com essa bênção estendida, Pai. Porque eles estão aqui como representantes, ó Pai amado, das suas famílias, Pai. Eles são coluna. E eu creio que a partir de hoje, Pai, eles vão interceder ainda mais, Pai, por essa família tão abençoada que o Senhor tem para cada um deles. Continua abençoando cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um do povo de Deus e daquele que crê, hoje e para todo sempre. E somente o que crê diz: Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Aleluias.